bom dia, mulheres reinantes. Vamos para mais um dia na presença do Senhor, escolhendo a melhor parte. E essa não nos será tirada. Respira fundo. Respira. Levanta os braços lá em cima. Vamos à frente. E libera o peso. Hiperestende. Mais uma vez, respira fundo. Lá em cima. Agora na pontinha do pé. Vamos de novo lá em cima. Na pontinha do pé. Na frente. Segura. Peso do corpo. Gira para um lado. E gira para o outro. E hiperestende. Agora, você vai próximo a uma parede, ou puxa a cadeira, você vai colocar o seu pezinho e vai inclinar para frente, para alongar a panturrilha, tá? Pegar a cadeira. Aqui. Se você for pegar a cadeira, você faz o seguinte, você coloca o dedinho, aquela não escorregue, tá? Você empurra. Coloca o pé. Deixa ele bem retinho e inclina. Vamos para o outro lado. Vamos de novo. Vai sentir aquela puxada. Do outro lado. Joga o quadril lá atrás. As mãozinhas aqui em cima. Fica na pontinha do pé. Fica mais perto aqui. Fica na pontinha. Mais uma vez. Agora. O pé à frente, outro atrás, empurra. Vamos o outro. Atrás bem estendido. Para você ver. Agora. Mais uma vez. Vamos buscar fazer livre agora. Um pé na frente, outro atrás. Libera. Quadril lá na frente, estende. Você vai colocar o cotovelo quase no cotovelo, não no cotovelo. Vai jogar a sua cabeça dentro. Depois a gente põe o cotovelo. Só segura. Abre bem o peitoral, deixa ele descer. Vamos alinhar a nossa coluna. Agora sim, cotovelo, depois do cotovelo. Mãozinha acima. Coloca a tua cabecinha nesse espaço. Abre mais e desce. Fica nessa posição um instante.
Vamos para um lado. E desceu. O máximo que você conseguir, ó. O quadril vai também. Segura, estende, estica bem. Oi. Vamos para o outro lado. Voltou. Vai pegar a cadeira e sentar. Aqui. Usa as pernas, traz ela aqui, olha lá atrás. Se abraça bem. Voltou. Tá. Um pouquinho. Vamos à outra. Cruzou. Abraçou. Olha lá atrás. Desceu. Novamente. Abraça. Olha lá atrás. Outro. Abraça. Olha lá atrás. Desceu. Um pouquinho mais à frente, cruza as pernas. Vamos lá em cima. À frente. Segura o corpo e libera o bíceps. Vamos o outro. Cruza o corpo lá em cima. E libera o bíceps. Em cima, mãozinha lá em cima, para um lado. Para o outro. Gira e flexiona. Mãozinha atrás, dá aquela puxada no peito. Alonga os braços. Oi. Vamos lá embaixo. Em cima, na frente e no chão. Libera o peso do corpo. Oi. Junta as mãos aqui também. E desce. Até onde você conseguir. Fica de pé. Vamos ficar na pontinha. Sobe e desce. Sobe devagar. Agora mais rápido. E foi, mulheres. Espera. Sai vendo? Só colocar aqui.
da leitura. Aí, levanta um pouquinho isso aqui. Bom dia. Bom dia, meu amorzinho. Hebreus 7, Isso. vamos ver. Tá. O sacerdote Melquisedeque. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa Rei de Justiça. Depois, Rei de Salém, quer dizer Rei de Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Versículo 4. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes dentre os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos. Embora estes sejam descendentes de Abraão, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Versículo 11. Jesus é semelhante a Melquisedeque. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não de Arão? Certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem estas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Pois bem, pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, porquanto sobre ele é afirmado: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Versículo 18. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. E isso não aconteceu sem juramento,
Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento quando Deus lhe disse: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Versículo 25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Glória a Deus. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos. Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios, dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. O sumo sacerdote de uma nova aliança. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu e não o homem. E que o Senhor ele ergueu e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído. Eita, desculpa, eu passei para o 8, não foi? Que emoção. Desculpa. Foi, eu disse, minha Bíblia está com defeito. Eu me emocionei aqui, que assim, realmente estava emocionada mesmo. Porque você Aí queria ver o passei, fim, né? aí Eu eu também. passei, desculpa. Ainda bem que eu vi aqui, eu Não, tinha lido. eu já ia falar, que eu disse, não, será que essa versão tem mais alguma coisa que eu, né, a versão dela? Troquei a versão, eu disse, não, já ia abrir. Glória a Deus. Glória a Deus por essa manhã, né? Por esse desejo de estar lendo, estar sabendo mais, né? Respira fundo. Oxigênio no cérebro, deixa Deus falar contigo.
Vamos declarar, mulheres. Vamos ficar de pé. Expira, se alegra. Vinha na cintura, respira. Ainda traz a memória, o rostinho de cada um dos teus. Veja a sua casa. Gera gratidão em teu coração. E diz, meu Pai, como o Senhor é bom. Graças eu te dou pelo privilégio da tua presença, pelo privilégio do acesso à tua palavra. Grande é o Senhor em minha vida. O Senhor tem um plano perfeito para mim, para minha casa. Nada foge o controle do Senhor. Eu me alinho hoje, espírito, alma e corpo, com tudo aquilo que o Senhor tem para mim aqui na terra. Os sonhos e planos que o Senhor tem, todos irão se cumprir. Eu declaro nessa manhã que eu tenho uma aliança com o Senhor, uma aliança eterna, e nada nem ninguém poderá nos separar. Eu declaro que Jesus Cristo é o meu sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Não por herança humana, mas pelo poder de Deus indestrutível. Eu não vivo mais sob um sistema limitado, mas eu vivo debaixo de uma nova e superior aliança. A antiga ordem foi anulada e agora eu caminho em uma dimensão celestial, onde Jesus intercede por mim continuamente. Jesus é eterno, seu sacerdócio é eterno e sua intercessão é perfeita. Por causa de Jesus, eu tenho acesso direto ao trono da graça. Eu sou purificada de toda culpa e eu sou habilitada para reinar com autoridade. Nenhuma acusação permanece sobre mim. Nenhuma maldição tem legalidade sobre a minha casa e sobre a minha vida. Jesus vive para sempre e me sustenta com seu poder todos os dias. Eu sou filha do Deus Altíssimo. Eu sou herdeira de promessas eternas. Eu sou ativada por um sacerdócio que nunca falha. Hoje eu me movo com confiança, sabendo que o céu me respalda, que o Cordeiro reina e que minha história está nas mãos daquele que vive para sempre e reina para sempre. Assim é, assim permanece e assim se cumpre em Jesus. Para a glória de Deus, do Espírito Santo. Respira fundo. Veja você e sua família debaixo da graça de Deus. Veja a paz dos seus filhos. Veja as mãos de Deus sobre sua vida, abençoando.
abençoando o seu casamento, abençoando sua vida financeira. Veja a porta sendo aberta. Veja as coisas acontecendo, o cumprimento da palavra de Deus em sua vida. A promessa de Deus é verdadeira e eterna. Respira fundo. Abra um sorriso e diga já. Já é. Já é, mulheres. E quem deseja começar, Bom dia, minha. bom dia. A gente, Comece. a gente percebe, né, que aqui em Hebreus, desde o capítulo 2, que o Senhor vem falando sobre, enfatizando a questão de que Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. E hoje, de uma forma mais profunda, o Senhor fala, enfatiza novamente. E há toda uma explicação onde a gente vê que um sacerdócio, humanamente falando, é, um dia, um dia o sacerdote vai embora, né? Porque vai morrer. Mas, assim, é muito profundo a gente saber que Deus escolheu para ser o sumo, o nosso sumo sacerdote, aquele que vai ser para sempre. Nós podemos contar com ele sempre. Ele é para sempre. Ele está vivo, né? E isso é muito profundo. Não tem outro igual a ele. E tem um versículo aqui onde ele diz assim, é o 24. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Ele é, ele é para sempre. Portanto, o 25 diz, portanto, ele é capaz de salvar definitivamente. Definitivamente é uma palavra muito forte. Definitivamente. Aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Como nós devemos cada vez mais nos aproximarmos de Deus. E o Senhor Jesus, ele é o nosso intercessor para sempre, né? É muito poderoso a gente tomar posse mesmo. E quando a gente começa a ler, eu vou dizer aqui no Vida Ativada, a gente começa a ler de uma forma mais profunda, porque esse é o objetivo, né? A gente não vai ler por ler, a gente vai ler vai esperar Deus falar conosco. Porque às vezes a gente já pode ter lido, mas de uma maneira, vou ler o livro de Hebreus todo e vai lendo. Mas quando a gente para, aqui no Vida Ativada, a gente para ler e a gente espera o Senhor falar. E como Ele fala, e como Ele enche o nosso coração dessa palavra, para que a gente possa entender que em qualquer situação a gente pode estar tomando posse das suas promessas, da sua palavra. E a gente pensar sobre isso, que a gente tem um sumo sacerdote para sempre, que ele intercede por nós. É muito forte diante das lutas a gente entender
que nós não estamos sozinhos nunca, nunca estaremos sozinhos. Pessoas vêm, pessoas vão, mas o Senhor permanece para sempre. E o seu Espírito está dentro de nós, né? É, é muito mais do que conseguimos pensar, é muito mais do que pedimos ou imaginamos o que o nosso Deus faz por nós. E que cada dia mais nos aproximemos desse Senhor perfeito, desse Senhor que intercede por nós, que está conosco sempre, estará para sempre. Amém. Amém, amém, Rosana. Eu gosto sempre de pensar como é que isso funciona, porque enquanto eu não vejo na mente, sabe? Eu estava tentando entender, porque realmente é muito profundo, né? Entender que o Senhor é o nosso sumo sacerdote eterno, né? E aí eu digo assim, e aí como é que funciona, né? Aí eu lembrei do de Eli e Diana. Diana, que foi pedir o filho, né? Chegou diante lá e estava fazendo as suas petições, muito aflita, né? E ele era o sumo sacerdote, né, daquela época, que não era perfeito, né, como nosso Senhor, santo e imutável. E aí ela estava lá aflita e ele chega para ela, né, achando que ela estava embriagada, né? E aí ele vai e diz que o Senhor te conceda, né? Só para a gente poder entender quando a gente vai diante de Deus, né? De Deus com o nosso aval, com a presença de Jesus, né? Se com ele, né? Ele imperfeito do jeito que era, né? É, ainda abençoou ela, ainda realmente, né? Digamos que intercedeu nesse momento que estava, né? Entre ela e o Senhor. E assim, quanto mais o Senhor Jesus, né? Que ele é perfeito, ele é santo, ele é imutável, ele se sacrificou já, né? Ele não precisa mais fazer nenhum sacrifício, porque ele mesmo é o próprio sacrifício. Imagina a gente na presença de Deus, né? Quando a gente chega, a gente já tem um acesso direto, né? Como se a gente já chega com o Senhor, né? Com a presença de Jesus. Então, assim, realmente. Eu acredito que eu nunca tive essa noção tão clara como eu estou tendo hoje, né? Da presença de Jesus sempre comigo, né? Na pessoa do Espírito Santo, né? Nossa, é muito, muito forte mesmo. E ele diz que a nossa palavra ainda não chegou nem à nossa boca e o Senhor já conhece. Então, assim, é algo tão tremendo, tão poderoso, que nós não precisamos mais bater numa porta, nós não precisamos mais. Chegou, a gente tem acesso, a gente não tem mais o véu que nos afasta do Senhor. Né? Em Jesus, na hora que nós chegamos na presença de Deus, fechamos os nossos olhos, abrimos a nossa boca, nós já estamos, né, diante do Senhor. Então, assim, é muito forte, né? E que o Senhor nos dê essa revelação completa, né, desse poder. A gente vê aqui que ele falou que realmente Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, e Melquisedeque era meio que uma figura, digamos, superior, eterna, né? Não diz o tempo dele, e também que ele surgiu de Deus, né? De um Deus todo-poderoso. E da mesma forma eles falam de Jesus aqui. A gente começa a ler e vê tão explicadinho, eu não sei nem como é que eu não vi explicado desse jeito. Né? Ele sai dizendo que realmente Jesus ele não é da linhagem dos levitas, né? Ele é de outra linhagem, porque ele veio realmente de Deus. E eu fui ver, né, que diz que que o Senhor diz, né, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí eu fui procurar o texto onde tem isso, né, que o autor de Romanos fala, e está lá no Salmo 110, que quem fez esse salmo foi Davi. Aí tem falando. Esse salmo é um salmo messiânico, né? Que fala da vinda do Senhor. Aí Davi começa dizendo, né?
O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor estenderá o cetro do seu poder desde Sião e dominará para sempre, e dominará sobre os teus inimigos. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas, desde o romper da alvorada até os teus jovens virão como orvalho. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita e ele esmagará reis no dia da sua ira. Julgará as nações, amontoando os mortos e esmagando governantes em toda a extensão da terra. No caminho beberá de um ribeiro e então erguerá a cabeça. Então a gente vê um salmo messiânico que já se cumpriu. O Senhor veio, né? Jesus veio, se tornou esse sumo sacerdote, né, da ordem de Melquisedeque. E a gente já vê que é tão perfeito que, que eles conseguem trazer, né, uma visão de um sacerdote eterno, que se Abraão deu o dízimo a ele, então quer dizer que esse sacerdote era superior ainda a Abraão. E que dirá Jesus, né? Porque que dirá Jesus que é muito maior do que Abraão, né? É muito superior a todos, porque o sacerdote era um homem falho, como Rosandra disse também, mas que a gente consiga entender, é, compreender esse sacerdócio de Cristo, né, na sua plenitude. Que eu sei que é algo muito, muito espiritual e profundo, mas que a gente consiga entender esse mistério, para que a gente tenha um acesso, né, um acesso ampliado do Senhor. Assim, tem muitas coisas bastante fortes mesmo, profundas. O 27 diz assim: ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro pelos próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então, enquanto os sacerdotes, né, que são constituídos por homens, eles precisam oferecer sacrifícios. Mas o Senhor Jesus, ele, meu Deus, ele já fez tudo de uma vez por todas. Ele foi o próprio sacrifício, né? Ofereceu-se a si próprio, a sua vida, por todos nós. Então, assim, é muito profundo. Ontem aconteceu, assim, eu vejo como o Senhor, ele é o Deus de detalhe. Às vezes são coisas simples, mas que a gente pode enxergar o poder dele, né? Ontem aconteceu algo bem de detalhe comigo, algo bem simples, mas onde eu vi muito o poder de Deus. Eu tinha saído, eu tinha saído cedo, a Elisandra foi fazer um exame, a Edilson foi viajar, a Elisandra foi deixar ele na empresa, acordou muito cedo. E aí, quando eu voltei do laboratório com ela foi me deixar lá no salão, que eu ia pintar o cabelo. Aí eu peguei, em vez de eu pegar a chave, para mim, a chave da casa, eu falei para ela, a chave está aí no teu carro, deixei a chave com ela. Eu esqueci completamente, fiquei lá sem chave, não lembrei. Menina, na hora de voltar para casa, que eu estava pedindo Uber, eu lembrei dessa chave. E eu imaginei que ela ia estar dormindo, porque tinha acordado muito cedo e tal. E até pegar no sono de novo é um sono forte, né? Acho que ela foi dormir tipo de umas 10 horas, por aí. Meu Deus. Aí já comecei a agoniar minha mente, porque aqui em casa é muito difícil de entrar sem chave. Não entra, não. O muro tudo alto. É, não tem como entrar, não. E eu. Aí quando eu comecei a me aperrear, e eu sempre fui assim, né? Mas aí me veio na mente em falar com Deus primeiro, porque antes eu ficava tão preocupada e tentava resolver tudo e falava com um, falava com o outro, já havia um monte de ideia na minha mente. Aí eu respirei,
Eu até consegui vir no Uber calada, que fosse em outros tempos, eu já vinha no Uber já ligando, preocupada, falando com alguém. Eu disse, Edmilson está viajando, ele está com a chave dele. Ela vai estar dormindo, ela não vai escutar. Portão longe, o quarto dela lá dentro, não vai escutar. Aí falei com o Senhor, acalmei meu coração, falei com Deus. Menina, quando eu cheguei, ainda toquei na campainha, tá meio quebrada aqui. Aí, com certeza ela também não ia ouvir. Ainda liguei o celular dela no silencioso, nada dela ouvir. Pois tinha um meu vizinho que quase ele não fica em casa. É, é raro assim, ele tá em casa, ele trabalha e tal. Ele estava mesmo na garagem. Eu não tenho nem assim muita abertura para estar pedindo, mas ele estava mesmo na garagem, no muro, onde era o meu portão. Aí quando eu falei, ele já atendeu. Eu disse, tem como tu pegar esse cadeado por aí pelo teu muro? Ele foi com a maior boa vontade e pegou e tirou o cadeado. E eu entrei. E para a glória de Deus, o carro de Elisângela estava na garagem, aberto, né? A chave estava dentro do carro. E o portão também estava aberto, senão eu tinha ficado na garagem ainda. E assim, não tem como você não ver o Senhor. E também a importância, eu sei que Deus é soberano, que a graça dele nos alcança, que ele faz do jeito que quer, mas é importante que a gente deposite essa confiança nele. É importante que a gente pare antes de tudo, antes de qualquer coisa, para falar com ele. É uma situação, é, é um problema, é uma questão que você está precisando resolver que seja primeiramente com ele, mesmo que a sua mente lhe dê informações, lhe dê soluções, mas que essa primeira atitude seja falar com ele, respirar e falar com ele, porque quando a gente faz isso, a gente descansa nele, e foi essa a palavra que veio na minha mente, que a gente leu antes, descansar no Senhor. E a gente não pode estar meramente lendo, né? A gente precisa realmente tomar posse. E eu já percebi também que quanto mais a gente aprende, mais vem, é como, eu não sei se são testes, aí vem as coisas assim para a gente exercer aquilo que a gente aprendeu. E aí o Senhor está me trazendo a memória, eu tenho orado também, pedindo isso para Deus me trazer a memória, né? Me trazer a memória aquilo que eu preciso lembrar, e o Senhor tem trazido à minha mente para acalmar-me nesses momentos em que eu estou precisando resolver algo, o Senhor me traz à mente sempre a sua palavra para descansar nele, para confiar nele. E eu sei que o pouquinho de tempo que eu falei com Deus ontem sobre essa questão, colocando nas mãos dele, ele sim resolveu de imediato. Foi imediato, eu não passei 5 minutos na calçada para entrar na minha casa. E se eu não tivesse conseguido, eu só ia poder entrar quando realmente ela acordasse. Ela acordou tarde, viu? Porque o celular estava no silencioso e ela não estava ouvindo. Então, é isso, que a gente possa cada vez mais tomar posse dessa riqueza que é a promessa de Deus para a nossa vida. São as promessas de Deus para as nossas vidas e elas se cumprem. Agora nós precisamos tomar posse, nós precisamos realmente estar sensíveis, né, a tudo que o Senhor já nos deu. Ele já nos deu. Nós temos acesso. Amém. Amém, amém. Entender que nós não estamos mais debaixo, né, da lei, como ele disse que quando há mudança de sacerdócio, né, é necessário que haja uma mudança na lei. Então nós estamos em outro tempo, né? Estamos debaixo dessa graça de Deus que nos ajuda, né, que nos dá força, que nos empodera, que abre portas, né? E realmente, quando a gente confia totalmente no Senhor, quando a gente crê, né, que esse sacerdote, sumo sacerdote está conosco, a gente resolve tudo tão mais rápido, né? A gente deixa de se preocupar com coisas tão pequenas
realmente crescer algo dentro de nós. Aqui ele tem dizendo algo que é muito importante, que ele diz aqui, ó. Ele diz assim no 16, se alguém que se tornou sacerdote, não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Então, olha só que palavra forte, né? O Senhor Jesus, ele foi feito sumo sacerdote pelo poder de uma vida indestrutível. Ele é indestrutível, né? E nós, juntamente com ele, nós temos acesso, né, a essa imortalidade nele, por causa dele. Então, assim, que a gente perceba, né, o quanto poderoso o Senhor é para fazer, infinitamente mais daquilo que a gente tem pedido, daquilo que a gente tem pensado. Não há nada difícil para o Senhor, né? Não há nada impossível. Ele é superior a todas as coisas, a tudo que a gente está passando ou possa passar, né? Ele é o único que tem, né, a condição de fazer, de interceder a Deus por cada coisa que a gente realmente coloca diante dele. Então, assim, é se entregar totalmente mesmo, como Rosandra diz, a gente está vivendo muitas experiências mesmo de confiar no Senhor, né, de confiar que Ele faz e que não há nada impossível para Ele, né, e trabalhando essa submissão ao Senhor, trabalhando essa confiança de entender que o Senhor é superior, literalmente Ele é superior a qualquer coisa natural, é superior a qualquer situação, né? Se a gente toma consciência disso, a gente não anda mais aflita nem ansiosa, né? A gente coloca tudo diante dele, né? Primeiramente, como Rosandra fez, né? Olhar primeiramente, colocou e disse pronto, né? Antes de fazer as coisas, porque realmente o mais natural é que a gente vá buscar primeiro as soluções, né? Eu vou fazer isso, eita, já ligar, já fazer isso. Não, é parar. Então, que a gente realmente pare, dê lugar à superioridade de Deus, né? Com entendimento, com compreensão de que Ele é superior, né? E que Ele vai fazer. Talvez se tem mais alguma coisa. É que a gente viva como alguém que sabe, né? Que tem um sumo sacerdote, que tem um sumo sacerdote eterno, né? Que intercede por nós, né? E que a nossa mentalidade antiga de culpa, de erro, né? A gente saiba que esse sumo sacerdote já pagou, já fez o sacrifício, né? Que a gente não precisa estar se culpando dia após dia, né? Chegando diante dele e trazendo de novo, né? Coisas do passado, mas que a gente viva, né? Com a mentalidade nova, da nova aliança, da graça de Deus. E, e é isso. A gente está vivendo debaixo de uma nova ordem, né? A ordem, a ordem perfeita do ser eterno. Amém? Vamos orar. Quem ora? É interessante que a gente fala, né, das coisas de Jesus, do sacerdócio dele, do poder dele. E é como se, eu senti isso agora, né, falando para vocês, é como se dissesse assim, é algo que já é falado, mas, gente, que a gente, mesmo sendo falado, que a gente tem essa consciência do poder de Deus.
Se é tanto falado, é porque tem que tomar uma consciência, a gente tem que ter uma consciência desse sacerdócio, que o Senhor está conosco, que Ele intercede por nós, que Ele é eterno e que não tem como, né? Ele já fez tudo para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Então, assim, que não seja normal, que não seja natural, né, falar do sacerdócio de Jesus, mas que seja algo assim tremendo para a gente esse entendimento, né? Que hoje o Senhor abre os nossos olhos espirituais para que a gente veja a grandeza de Cristo, né? A grandeza desse sacerdócio, que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais, nos dê uma percepção, né? Um discernimento para que a gente entenda o quão poderoso foi, né? Esse momento quando o Senhor foi instituído sacerdote, né? Essa nova aliança, que a gente só sabe mesmo, a gente só tem acesso pelo Espírito, mas que a gente saiba que é algo eterno, eterno, porque por ele foi nos dado uma esperança eterna, uma esperança superior, né? Então, assim, que a cada dia que passe, a gente a gente tem uma consciência bem maior, né, do poder de Jesus e do que o Senhor fez, né, do seu sacerdócio, para a glória dele. Que é como se a gente não precisasse dizer, né, que ele é puro, que ele é santo, que ele é imutável, né, como diz aqui, ó. Sabe, a gente fica lendo, a gente fica assim, a gente já, é como se a gente já soubesse, né? Mas, gente, ele é santo, ele é inculpável, ele é puro, ele é separado dos pecadores, ele é exaltado acima dos céus, né? Ele é nosso sumo sacerdote, né? Perfeito, né? Que intercede por nós. Ele intercede e a intercessão dele é verdadeira, né? E dá certo, né? Não tem como dar errado, porque ele já fez o que precisa ser feito para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Que essa verdade reine em nós e sobre nós nessa manhã. E durante toda a nossa vida a gente tome uma consciência diferente. A partir de hoje, que a nossa consciência com relação ao sacerdócio de Cristo seja diferente, que a nossa percepção seja diferente, que o nosso olhar seja diferente, que o Senhor se revele como esse sumo sacerdote, né, eterno e indestrutível, para a glória dele em nossa vida, que não seja algo normal, algo natural, porque tanto se fala, mas que seja algo forte, sobrenatural, tremendo em nossas vidas, uma revelação. Ah, Deus. Ah, Senhor. Amém, mulheres. Quem deseja orar, que o Senhor venha trazendo tudo isso sobre nós. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda criação, Santo, exaltado é, Santo, Santo para sempre. Ó Santo, Santo Deus, poderoso Pai, maravilhoso Rei dos Reis, soberano Jesus. Jesus, o caminho, a verdade e a vida, nosso sumo sacerdote, Senhor nosso, aquele que é, aquele que era, aquele que sempre será, aquele que está em nós, que está conosco, aquele que nos leva aos lugares altos para a sua glória. Ó Senhor, obrigado, Jesus. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo que és, por tudo que faz em nossas vidas, através das nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos por todo o teu sacrifício, Senhor, para que nós estivéssemos aqui, para que nós vivêssemos essa vida em ti.
Oh, nós te louvamos e te agradecemos por hoje podermos dizer que estamos ressuscitados com o Senhor. Aleluia. Que temos uma nova vida, que nascemos de novo, Senhor. Graças a tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor fez e continua fazendo por nós. Ó Senhor, quanto poder e quanta alegria em nosso coração em saber que o Senhor é o nosso intercessor eterno, o Senhor é perfeito, o Senhor é poderoso, o Senhor nos aproxima cada vez mais desse Deus tão grande que é o nosso Pai. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado por ouvir as nossas orações. Obrigado por perdoar os nossos pecados, por interceder por nossos pecados ao Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado por tantas bênçãos, por essa certeza de sabermos que estás conosco em todo o tempo. Em todo o tempo, tu és bom, Senhor. Mesmo que nós sejamos falhos, pequeninos, pecadores, que muitas vezes agimos por conta própria, apoiados em nosso próprio entendimento, falamos e fazemos coisas que não te agradam, Senhor. Mas o Senhor permanece sendo fiel. Aleluia. Obrigado, obrigado, Pai, obrigado por esse sumo sacerdote que o Senhor nos deu de presente. Quão grande é o teu amor, Senhor, por nós. E como nós queremos nos aproximar desse amor, porque nós sabemos que por mais que nós nos esforcemos, ainda sempre será muito pouco, Senhor. Tudo que somos, que fazemos para ti é muito, muito, muito pouco, Senhor, mas eu sei que o Senhor recebe, porque o Senhor é misericordioso, porque a sua graça nos alcança, Senhor, e por isso nós vamos continuar, Deus, nos esforçando para cada dia mais se aproximar desse amor tão grande, Deus. Obrigado por todo o amor que o Senhor colocou em nossos corações, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado por esse amor. Que esse amor, Senhor, possa ser vivido e possa ser transbordado da maneira que o Senhor quer, da maneira que o Senhor deseja, não da maneira que queremos usá-lo. De uma forma, Senhor, que possa glorificar e exaltar o teu santo nome em tudo o que fizermos, aonde quer que formos, Pai. Que o teu nome seja exaltado, glorificado, Deus. Que não fique apenas em nós esse amor, mas que o nosso próximo possa se sentir tão amado como nós nos sentimos. Que nós possamos, Senhor, levar essa consciência, essa certeza de que não estamos sozinhos para outras pessoas que se sentem sozinhas, para outras pessoas que acham que não tem mais vida, que não tem mais solução para a situação que estão vivendo, Senhor. Mas o Senhor pode todas as coisas, o Senhor é o Deus de detalhes, o Senhor é aquele que cuida de cada detalhe das nossas vidas, mesmo aqueles simples, Pai. E que nós possamos continuar tendo esse coração sensível, Senhor. Sensível à tua palavra, sensível à tua vontade, que os nossos olhos estejam bem abertos e os nossos ouvidos, Senhor, para ver tudo aquilo que o Senhor nos mostra todos os dias, para ouvir a tua voz, para te ver em cada detalhe do nosso dia. Deus, desde uma tarefa diária que nós fazemos dentro da nossa casa, desde algo que nós escutamos, desde olhar para o céu, desde sentir a brisa, Senhor, desde tudo, porque o Senhor está em tudo. O Senhor está em todo lugar, és onipresente, onisciente, onipotente, Senhor. Aleluia, obrigado, Deus. Obrigado, Pai. É tanto amor, Senhor. E o nosso coração se enche de gratidão por tudo. Pai, obrigado, Jesus, nosso sumo sacerdote. Tomamos posse de quem Tu és, Senhor. Aleluia. Que toda honra e glória sejam para Ti, meu Pai, no nome de Jesus. Que a Tua vontade prevaleça, Senhor, que tenhamos mais um dia de acordo com o que o Senhor planejou e sonhou para nós vivermos hoje, para a Tua glória, para o Teu louvor, para a Tua adoração, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Deus já nos abençoou, né? Glória a Deus. Ele nos abençoou com um sumo sacerdote perfeito, eterno, indestrutível, né? Pode todas as coisas, que senta à direita de Deus, Pai. Aleluia. Glória a Deus por essa manhã poderosa, né, que nós recebemos em nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo, essa certeza
né? Esse sumo sacerdote junto com nós sempre, para a glória de Deus. Beijo, Amém. mulheres. Deus já nos abençoou. Ó, amém. Quinta-feira. Chega lá no grupo, transborda também, tá? Faz um áudio, né? Põe um versículo lá, né? Nem que seja só o versículo, mas faz alguma coisa, tá? Lê de novo durante o dia esse texto. Eu vou ler com toda a expectativa, né, de receber algo mais, de receber realmente essa verdade dentro do meu espírito, de ter uma consciência mesmo, né, que ninguém vai roubar. Quando a gente recebe algo dentro do nosso espírito, na nossa consciência, né, a gente recebe esse discernimento, ninguém rouba, né? A gente entra num nível mesmo de vida com o Senhor, realmente indestrutível também, né? Uma vida Amém. sobrenatural. Amém, mulheres? Eu já quero, amém, eu já quero agradecer a Deus porque amanhã, né, eu vou fazer a prova e eu estou indo totalmente, plenamente pela fé, porque eu não sou capaz de passar naquela prova, não. Eu não, eu, Rosângela. Mas, mas se for da vontade de Deus, né, e o tempo que Ele quiser, porque vai Oh, ser a vontade dele e o tempo dele. é, Mas eu vou, né, porque a minha mente só me diz assim, não é para ir, não é para tentar, que já sei que eu não consigo, mas ontem eu estava testemunhando lá no salão que eu estava, a menina estava falando sobre isso, e eu disse para ela, ó, eu vou plenamente pela fé, porque se a gente se mover pela vista, pelo que a gente não estudou, não sabe, está errando ainda, tá estancando, está fazendo isso, você não vai, você já trava. Mas quando você vai pela fé, você vai esperando em cada segundo que o Senhor faz, porque Ele faz de repente. No psicotécnico, de repente, na hora que eu recebi a folha, na hora que eu recebi a folha do teste, eu estava sem estratégia, eu errei o teste. Mas na hora que eu recebi a folha que estava valendo a prova, toda a estratégia veio e eu fiz tudo certo. Então, assim, é da vontade dele, né? Quando é da vontade dele, ele dá a estratégia e você consegue. Porque eu também não quero algo que fuja da vontade de Deus para a minha vida. Eu só quero aquilo que for da vontade de Deus. É um sonho, é algo que eu quero muito, mas que prevaleça a vontade do Senhor. Então, eu tenho certeza disso. Se for da vontade dele, se está nos planos de sonho dele para me dirigir, eu vou conseguir. Então, eu vou na dependência dele. Eu vou fazer minha parte de fazer aqui. Eu já estou fazendo, assistindo vídeo, estou me esforçando, vendo, tentando fazer com que a minha mente veja cada passo, porque eu tenho dificuldade para uma coisa, fazer uma coisa após a outra. Para tipo, para eu decorar, eu vou primeiro para cá, depois eu vou para ali, para decorar tudo de uma vez, não consigo. é, Mas ele consegue, né? Por a vontade dele vou conseguir, em nome de Jesus. Eu sei que eu vou até o fim. Até onde ele me deixar aí, eu irei. Em nome de Jesus. vai sim. E assim, eu quero falar algo, eu sei que assim, não sou dona da verdade, mas o meu entendimento de Deus é o entendimento que Ele nos capacita e que Ele quer que nós nos tornamos melhores e que Ele quer que a gente seja livre. Então, assim, em momento nenhum eu penso assim, se Deus quiser, vai acontecer algo que seria o natural do ser humano. Você está entendendo, Rosana? Uma Hum, liberdade de você dirigir, você não pode nem dizer, se for da vontade de Deus eu dirigir, eu diante de Deus, assim, com todo respeito, eu já acho que isso não era nem para você dizer, porque o que Deus hum, quer é uma liberdade sua. Se isso vai te amém. ajudar a ser mais livre para ir, para fazer a obra de Deus, menos dependência, sabe? Você vai. Amém. Então, assim, não tem como não ser de Deus. Agora, o que que pode acontecer?
o nosso natural, né? As nossas emoções nos sabotar. Mas quando como você está se submetendo ao Senhor, mesmo assim eu vou. Mesmo com minha mente dizendo, mesmo você está na ação certa, você vai, porque na hora, tudo que você treinou está na sua mente, o Senhor vai te direcionar. Mas eu Amém. vejo assim, que tudo que a gente quer, já sabendo, tem coisas que não é preciso a gente dizer se o Senhor quer, porque é algo que a gente começa a ver como é que se diz? Pela liberdade que aquilo vai trazer. Você está entendendo? Não sei se Amém. você Estou entende, entendendo. mas eu quero lhe dizer que você tenha a fé que o Senhor já quer, né? Não ter a fé que o Senhor, está entendendo, possa não querer isso, né? Mas que Ele quer, porque quando nós vamos com a dúvida não vem de Deus, né? Então, se Ele quiser, então pode ser que Deus não queira isso, né? Não, se eu coloco diante de ti, né? E o meu desejo é esse. Então, que o Senhor venha comigo nessa, porque eu quero te honrar diante daquele, né? Eu acredito que às vezes as pessoas, a Alice até fica dizendo para mim, mãe, tu também é muito assim, né? Essa é a minha visão, né? Essa é a minha visão com relação ao Senhor, porque como nós temos agora Jesus, é, já há muito tempo, né? Como o Senhor já fez a parte dele, é necessário que a gente faça a nossa. E ele já nos deu toda a capacidade. E ele quer que a gente Amém. cresça. Ele quer que a gente, ele diz que a luz do justo é igual à luz da aurora, né? Que vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. Então nós vamos ter que estar brilhando de glória em glória até ser dia perfeito. Então, se Deus colocou um sonho no seu coração, esse sonho só pode sair do seu coração se ele tirar. Amém. Então, se tá Dele no, mesmo. se tá no seu coração, pode ter certeza. Eu também orava com muito medo, assim, quando foi para vir para cá, né? Eu dizia, Senhor, se for da tua vontade, ainda mais é diferente de uma carteira, porque eu acho que uma carteira, eu acho que está mais ligada ao propósito, à liberdade de vida, entendeu? Há uma coisa maior essa carteira do que essa minha Amém. vinda para cá, né? Porque a carteira é algo que o Senhor vai fazer para desbloquear, eu vejo, né, na sua vida, para realmente lhe dar outro nível de liberdade. Que muitas vezes, vou lhe dizer, às vezes nós mesmos estamos com medo da liberdade, né, que a Uhum. gente quer ter. A gente tem medo da liberdade que a gente quer ter no Senhor, mas que a gente já tem, só que a gente tem medo de acessar. Por quê? Porque a gente está acostumada com a nossa vida do jeito que é. Olha só, eu tenho aprendido assim. Todos os nossos sentimentos, nossas emoções, ela gera uma substância química. E essa substância química, a gente vai se adaptando com ela. Se for você viver no aperreio, e sempre você vai gerar essa substância, você vai promover esse ciclo na sua vida, entende? Então, assim, aí às vezes a gente está acostumada naquele ciclo que é seguro, seguro para nós, aquele ambiente é seguro para nós. Então, por mais que o ambiente seja difícil para a gente, mas é seguro. Então, às vezes, uma liberdade daquele ambiente se torna algo inseguro para a gente, dá medo. Então, assim, é a gente querer, né, ser destemida para o Senhor, fazer mesmo, fazer gerar algo novo em nós, viver as experiências que o Senhor tem para nós aqui na Terra. E você vai dar certo. E se não der, você vai fazer de novo. E pronto. Muita gente faz duas, três vezes, faz muito mais, e você só vai fazer Uhum. uma, porque já está aí. Amém. A Eu sua, creio. tudo que você fez está aí, você não precisa nem decorar, você precisa só entender que depois da primeira marcha vem a segunda, e depois da segunda vem a terceira, e depois da terceira a quarta. Talvez você nem coloque a quarta, né? Porque o espaço é pouco, entendeu? Uhum. Então você só precisa saber, eu botei a primeira, depois da primeira é a segunda. Pronto, só é contando as marchas que você fez e pode deixar que o Senhor vai te ajudar sim, porque você está com a graça de Deus. Mas eu creio que é da vontade de Deus, né? Esse seu passo, essa sua liberdade, viu? Para a glória dele. Assim como Amém. eu não sei orar, eu não sei orar o inverso. No final eu digo, claro, né? Que seja feita a vontade de Deus na minha vida. Mas, assim, quando é algo relacionado a alguma coisa, eu não consigo, minha gente. Não tem quem me faça assim dizer que não é da vontade de Deus, algo que não foge aos princípios dele, entendeu?
eu começo a analisar, tá nos princípios de Deus? Eu vou pular algum princípio, eu vou quebrar algo, né? Eu vou desonrar alguém? Não, não vou fazer nada disso. Então, por que que não seria da vontade de Deus nesse caso? Você entende? Uhum. Então, aí ele tem Entendi. que mostrar. Aí é quando entra mesmo ele, né? E ele mesmo mostra para mim, não, isso aqui você deixa de lado, né? Como eu vim orando por muitas coisas, orando, orando, orando. Gente, sai do coração. Quando Deus não quer, nem dói na gente, nem dói. E ele tira totalmente o desejo, você não se vê. De jeito nenhum, eu sei disso. Ele põe a mãozinha dentro do nosso coração, tira, e para você, você não sente coisa nenhuma. Agora, se ainda tem uma coisinha dentro do seu coração, pode ter certeza que ainda há uma expectativa de que a vontade de Deus seja essa. Então, eu oro para que seja, entende? Amém. Entendi, sim. Pois Deus te Obrigada, Bárbara. abençoe. Vou orar por você agora, né? Apesar de eu voltar amanhã também. Ah, Deus, eu oro agora, Pai, em tua presença, Senhor, colocando a tua filha, Rosana, Pai. O Senhor já capacitou, Senhor, com todas as capacidades físicas, intelectuais, todas as capacidades de controle emocional, através do teu Espírito Santo, o fruto que o Senhor deu a ela, o fruto de equilíbrio, Senhor, o fruto de domínio próprio, Pai. Oh Deus, eu te agradeço porque o Senhor tem levantado essa mulher, porque o Senhor tem dado coragem a ela de ir, Senhor, à procura daquilo que o Senhor tem colocado no coração dela. Meu Pai, eu oro agora para que o Senhor envie anjos, envie reforços para estar com ela, ao lado dela, Pai, durante todo esse período. E que todo medo, toda tristeza, toda dúvida caia por terra em nome de Jesus. Que ela sinta no teu coração, Pai, a tua vontade, que a tua vontade venha prevalecendo agora, Pai, na mente dela, que não haja dúvida no coração dela com relação à tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, e que ela seja agora fortalecida no seu espírito, um espírito de conquista, Senhor, um espírito, Pai, de vitória, Senhor. Em nome de Jesus, que tudo aquilo que ela precisa lembrar, que o corpo dela seja levado pelo que a mente dela já fez. Oh Deus, que todo o corpo dela, todas as ligações neurais, o músculo dela, Senhor Deus, que traz lembrança, Pai, que tem lembrança, que lembre de todo o passo a passo, para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, para que o teu nome seja grande na vida dela, para que ela haja com ousadia no teu poder e que ela receba, Pai, tudo aquilo que ela precisa, Senhor, para poder fazer tudo na tua graça, Pai. Em nome de Jesus, que o coração dela esteja no lugar, sua respiração, todo o seu ser seja agora revestido de um equilíbrio para a tua glória, em nome de Jesus. Eu oro e já te agradeço, porque o Senhor é com ela, porque a liberdade que Cristo deu já está sobre ela e ela acessa agora um novo nível de liberdade, de consciência e de confiança no Senhor. Que a tua vontade, Senhor, seja feita na vida dela, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Receba, Rosângela. Receba. Amém. Amém, amém Amém. e amém. Glória a Amém. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada. Amém. Receba essa consciência, viu? Da vontade de Deus em sua vida, sabe? Eu sei, porque a gente passa por tantas coisas na vida que a gente fica sem saber, né? Fica perdido, Senhor, se é tua vontade ou não é. E a gente fica com receio de estar pedindo com ousadia. Mas Ele é Pai. Ele é pai, ninguém vai pedir uma balinha ao pai, né? Quando é criança, vai pedir algo ao pai com dúvida. Ah, eu pedi a meu pai, né? Pai, me dê 10. Ele, para que você quer 10? Então eu já ia com tudo, eu quero comprar isso, 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 isso. Eu já sabia, eu não tinha dúvida. Então, assim, saiba que aquilo que você está pedindo a Deus, Deus é bom para fazer. E às vezes a gente não pede com medo que Ele não nos dê, viu? É muito sério. Eu não pedia muita coisa a Deus com medo dele não me dar, de me frustrar. Até quando eu engravidei da Alicinha, eu pensei que Deus não ia me dar, não ia. O meu sonho era uma menina, mas eu dizia, Deus nunca vai me dar, e eu nem pedia.
eu ficava dentro de mim, eu disse, ele nunca vai me dar, sabe? Com aquela sensação. O Senhor não quer isso, o Senhor quer que a gente seja ousado e que a gente peça, 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 até a hora que sair do nosso coração. Amém. Amém? Amém. Vamos ser aquelas filhas que vai para o pai mesmo e chega e articula, né? E diz, ô pai, né? Ô pai, eu queria tanto, eu quero tanto, né? Amém? E fé, fé para realizar, viu? Em Poder nome de Deus. de Jesus. Amém. Beijo, mulheres. Deus já nos abençoou. Deus já nos Amém. abençoou. Tudo que você pedir em nome de Jesus, Amém. não duvidando, porque Deus não gosta que a gente duvide, mas é crendo, crendo e não duvidando. Assim é que Amém. tá. Amém? Bora, mulheres! Tem muita coisa para a gente fazer nessa terra com a ousadia que Deus nos deu, né? Tem coisa que não vai Amém. mais falar nas entrelinhas, não, porque nós já não somos mais bebê. Mas tem coisas que ele já vai, dentro de nós a gente vai receber no Espírito e a gente vai só dizer, não, não quebra princípio de Deus, não desonra ninguém, vai fazer o reino crescer, vai facilitar a obra de Deus, então eu vou. Se não há nenhum impedimento, a porta está aberta, então a gente passa. Para a glória de Deus. Cheiro.